Bom dia. Eu recebi uma indagação que é bastante interessante, né? Na verdade, são duas questões envolvidas numa só. Por que que os preços estão subindo se as pessoas estão sem renda, portanto, a demanda está fraca? E por que o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, verificado pelo IBGE, que é o índice de inflação oficial do país, está muito baixo, né? Em termos anuais, 2% ou menos. Está dando 0,35%, 0,25% ao mês. Se a gente está vendo os preços subirem no supermercado. Bom, então vamos começar por essa última, tá? O consumidor, ele normalmente, ele está sensível, ele é sensível a alguns preços, não a todos. Ele é muito sensível a produtos alimentares, ele é muito sensível a preço da gasolina, principalmente classe média, mas muitas vezes ele não observa, por exemplo, né, ele não imputa isso na inflação, ele não observa aluguel, transporte, energia elétrica, alguns preços, plano de saúde, quando não é usuário do SUS, né? E tudo isso que eu citei ou está, né, praticamente fixo. Energia elétrica até uma exceção que alguns estados ganharam reajuste. Ou está praticamente fixo ou caiu, como o caso de aluguéis residenciais, mas principalmente aluguéis comerciais, lojas e tudo mais. Isso tem um peso, pega aluguel, residência, né, moradia, plano de saúde, custo com saúde, ônibus, custo com transporte, isso tem um peso assim relevante no índice de preço. Isso não está alterando ou está caindo, como no caso de aluguéis. Aluguéis novos estão a preços mais baixos, como um todo, não em regiões específicas do país ou em bairros específicos de cidades, no país como um todo. Simplesmente que está muito difícil alugar, muita vacância, né, que são imóveis vazios. E, obviamente, ao olhar para o preço do mercado, para um produto lácteo, para a carne, ao olhar para a gasolina, ele vai notar que houve um aumento, né? Mas a média que é ponderada no final, a média, né? Alguns itens têm mais peso que outro e tudo, está dando de fato muito baixo. Não significa que continuará baixo, mas no momento, até o presente, está baixo, né? O IPCA. Mas a primeira questão, ela talvez seja mais interessante do ponto de vista da teoria econômica, porque normalmente a gente pensa a inflação como o consumo aumentando bastante. Esse aumento do consumo, ele dá mais espaço, ele dá margem para os empresários reajustarem os seus preços, né? Só que nós estamos vivendo, né, o aumento de preços de alguns setores sem que haja demanda. Por que razão? Então, a primeira ideia é que a inflação, ela não tem como causa, como fator determinante apenas a demanda, tem outros elementos. E no caso específico desse momento que estamos vivendo, um dos elementos é o dólar. Porque quando o dólar sobe, há diversas mercadorias que são cotadas em dólar. Essas mercadorias nós chamamos de commodities. Commodities agrícolas, milho, café, soja, trigo. Commodities mineral metálicas, né? Por exemplo, o cobre, o zinco, o aço, o minério de ferro, petróleo, né? Mineração. Mineração, no caso, mais é prospecção, né? Esses produtos, né, quando o dólar sobe, vamos supor, uma saca de trigo custa US$ 50. O dólar está a R$ 4, ela vai custar R$ 200. O dólar vai para 6, ela vai para R$ 300. Então ela aumenta 50%. Continua valendo US$ 100, não alterou, né, o valor em dólar da saca de trigo, mas o simples fato
do dólar subir faz com que em reais o preço fique mais elevado. E isso significa um aumento de custo de produção para várias empresas. A empresa que faz o macarrão, que faz o biscoito, as padarias que fazem o pão, todas elas estão com um aumento de custo. Então, mesmo que a demanda esteja baixa, ela tenta repassar esse aumento de custo para o consumidor, né? Não estou dizendo que especificamente esse setor, né, de moinhos de trigo, de panificação, de biscoitos, em geral, esteja aumentando de preço. Estou fazendo um raciocínio teórico, né? Que eles podem aumentar de preço porque houve aumento de custo, né? Então, o dólar aumentando, ele gera impacto na inflação interna, né? Esse efeito é chamado de pass-through, ou repasse cambial, para falar em português, né? E, obviamente, se nós temos baixa demanda, ociosidade alta, esse efeito é muito limitado. Se nós tivermos uma economia aquecida, esse efeito é mais expressivo, né? Então a gente tem um aumento do dólar, mas temos também um aumento no preço internacional de commodities, principalmente agrícolas, do agronegócio, né? Soja está num preço extraordinário no exterior, o que é muito bom para o Brasil enquanto exportador, mas para a população vai pagar o óleo de soja mais barato, mais caro. Tem a ração, né, que usa soja que vai ficar mais cara, portanto, o frango, né, algumas carnes vão ficar mais caras em virtude disso. A própria carne está num preço bom no mercado internacional. E nós temos também um fato que é a retração de oferta sazonal. O que é sazonal? Típica de um período específico. Essa retração é de produtos que são sensíveis à seca, né? Nós temos esse período de inverno, um período que chove muito pouco, então principalmente os lácteos sentem bastante, né? Sobe bastante o preço dos lácteos, porque a produção leiteira cai com a seca, né? Essa entre-safra, digamos assim, também afeta a carne. Portanto, a gente tem aí dois elementos, né? Aumento do preço internacional de commodities, temos a seca, na verdade três elementos, né? Porque a commodity ela é afetada pelo aumento do dólar, principalmente no caso, mas também houve esse aumento aí no preço das commodities agrícolas, algumas específicas. O café, por exemplo, não está em queda, né? Então é isso, por isso que a gente tem esse aumento de preço em alguns setores, mas como temos outros preços que não se alteraram ou caíram, o IPCA não está demonstrando isso, mas a percepção do consumidor é chegar no mercado e ver o queijo mais caro, o leite mais caro, a carne mais cara, né? E ter essa sensação de que tudo está aumentando de preço. Tá certo? Bom dia, ficamos por aqui.